palavra de hoje. Momento de reflexão na fé em Cristo. Aleluia! Como é bom aqui estarmos no Palavra de hoje para meditarmos nela, na Palavra do Senhor nosso Deus. Você pode ler livros maravilhosos, isso vai abençoar a sua vida. Eu mesmo, Deus me deu a graça de escrever 2 livros, o 10 Passos para a Excelência e o livro Liderança Plena. Você pode adquirir, vai ser bênção para a sua vida. Estou escrevendo mais 3 livros. Este, o Palavra de hoje, que você ouve o devocional e será lançado depois em livro, e também o livro Transformando Obstáculos em Oportunidades, e um terceiro livro, para a glória de Deus, chamado O Amor. Então nós vamos falar de Jesus, o amor que transforma, que liberta, aleluia, que está ali com a gente. Então você pode ler todos os livros de diversos autores, tanto brasileiro quanto internacional, sempre que vai te direcionar de acordo com a palavra de Deus. Mas o livro principal é a Bíblia, é a palavra, aleluia. Por isso amamos a palavra do Senhor, por isso a lemos e a praticamos. 1 Crônicas 22, versículo 16. Eu vou ler a segunda parte, ou seja, depois da metade. Dispõe-te, pois, e faze a obra, e o Senhor seja contigo. Dispõe-te, aleluia, pois, e faze a obra, e o Senhor seja contigo. Glória a Deus. Aqui em Crônicas é como se a gente desse assim uma pausa na caminhada do povo de Deus, que você que me acompanha desde janeiro, nós estávamos ali acompanhando e já sabemos que eles passaram por tudo isso aqui, mas estamos revendo através das crônicas. E enquanto isso, nós vamos aprendendo, retendo para a nossa vida. Quando chegamos na casa do Pai, entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, é muito comum nós passarmos aquele tempo sentado, aprendendo. Isso precisa acontecer. Você precisa, quando chegar a uma comunidade, a uma congregação, seja pela primeira vez, você vai caminhar ali até o encontro com Jesus. Mas talvez você chega numa congregação no qual você já é corpo, você já é filho de Deus e começa a caminhar ali. Então é tão importante você passar por um processo de adaptação, você conhecer a visão dada ao pastor daquela congregação, você ali congregar regularmente para que você entenda o processo, e ali naquele meio Deus ele vai confirmando se é aquele local que você vai congregar. Você sabia que é o Senhor que escolhe a congregação para você? Não é você, não sou eu, não, nem o pastor que escolhe, não. Quem escolhe é o Senhor, é Ele que escolhe. E quando Ele escolhe, o que eu e você precisamos fazer? Nós precisamos obedecer. Está escrito na palavra dele em Deuteronômio capítulo 12, versículo de número 4. Não fareis assim para com o Senhor vosso Deus, mas buscarei o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e sua habitação, e para lá ireis. Nós vamos buscar, sim, querido, mas não é buscar num bairro ou no outro, buscar em Deus qual é a congregação, qual é o lugar que nós iremos congregar. Ao chegar lá, nós precisamos passar por um processo no qual nós vamos receber a palavra, o conhecimento, o entendimento, conhecer as pessoas que ali estão congregando, a visão de Deus para aquele lugar. Não é eu que estou chegando que vou mudar o ambiente. Pelo contrário, se Deus me levou para lá, é porque na verdade eu preciso ser transformado, E Deus vai usar aquele ambiente, Vai usar ali. Sabemos que a casa de Deus e casa de Deus, há doutrinas, há situações, há costumes, e a gente precisa entender qual é o lugar que o Senhor quer me plantar por este tempo, Outro dia encontrei uma pessoa, ela sem alegria nenhuma de ir para a casa do Senhor. Eu disse a ela: olha, você não pode ficar sem congregar, mas é porque eu não tenho mais alegria de estar lá, e há muito tempo eu não estou lá. E aí eu disse para ela: olha, precisamos orar, Deus vai te dar uma direção, seja para você ficar ou para você ingressar em outro lugar, aonde Ele te enviar. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é Deus que muda as estações. Em Daniel capítulo 2, no versículo de número 21, está escrito assim: é Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis, Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Então eu preciso pedir entendimento.
Sabe o que não pode acontecer? Eu não posso ser crente ping-pong, o crente que cada dia está num lugar, porque este não é o plano de Deus. Porém, as denominações que se empregam a palavra de Deus, estão na direção de Deus, são casa do Senhor. Mas o Senhor, Ele nos chamou para fazer algo. Lemos hoje aqui: dispõe-te e faze a obra. Quando você vai compreendendo tudo, não é? Você vai entendendo que o Senhor é contigo. Você vai entender que você não vai fazer a obra sozinho. Você vai fazer a obra dentro do corpo, ali debaixo de uma liderança. Pronto, por aí já deu para você perceber que você tem que estar numa congregação, uma que Deus te plantou. E a que Deus te plantou, Ele vai colocar paz no seu coração, e ali você precisa ser direcionado. Sim, você precisa concordar com a visão dada à liderança, não é? Aquele que está sempre no eu não concordo, ele está trazendo divisão. É claro que precisamos sim expor as nossas opiniões, mas precisamos também orar, porque é o Deus de Israel que faz todas as coisas. Então, estamos nesse tempo que ninguém mais quer congregar em nenhum lugar, nós estamos passando de lugar em lugar, e não é isso, Deus não tem isso. Deus tem um chamado para cada vida e um local para que cada vida, por um determinado tempo, Ele cumpra ali todo um propósito. Aleluia! Aqui em Colossenses 3, no verso 15, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Essa paz aí no seu coração, não é a direção, você ora, apresenta para o Senhor, Ele encaminha e você vai ter paz. Não é porque você não concorda que você não vai estar na congregação. Às vezes é justamente isso. Deus está quebrando, mudando e remoldando o vaso. Então tem muita coisa que a gente não concorda, mas o Espírito vai trazendo paz. Por quê? Porque Ele quer trabalhar a sua e a minha vida, e Ele vai levantar pessoas, Ele vai levantar ali uma casa de Deus para que você esteja. Se você já está, aleluia! Se você não está, busque essa direção, entenda as estações, entenda os tempos de Deus e entenda a palavra de Deus. Pastor, eu posso servir a Deus eu mesmo sozinho, sem direcionamento nenhum? Não. Por que não? Porque não é este o propósito. Em Coríntios fala do corpo de Cristo. Os membros estão ligados a um corpo. Esse corpo tem uma cabeça, é Jesus. Jesus foi esse que Ele chamou discípulos, transformou-os em apóstolos, líderes, pastores, para pastorear ovelhas. Logo, a ovelha não foi feita para ficar sozinha. Então, entenda. Mas por que às vezes queremos ficar sozinhos? Por desalinhamentos, desajustes, por falta de ser convertido ao Senhor. Porque às vezes muitos são convertidos a uma bandeira, a uma marca. Mas quando eu sou convertido ao Senhor, eu entendo que eu preciso perdoar aquele que me ofendeu, caminhar com aquele que Deus colocou ao meu lado e entender os tempos e as estações do Senhor para fazer a coisa certa, não é do jeito certo? Dispõe-te. Às vezes você está na casa de Deus, já congrega há anos, mas continua sentado no mesmo banco sem fazer nada. A palavra de Deus diz: dispõe-te e faze a obra, e o Senhor seja contigo. As pessoas ali com Neemias estavam trabalhando junto com a liderança. Neemias, junto com Esdras, sim, tiveram pessoas que não trabalharam, e você já sabe como são chamadas essas pessoas. Pessoas que não querem andar de acordo com a visão de Deus. Davi não estava sozinho, pessoas foram levantadas para caminhar com ele. Dispõe-te e faze a obra. Nós já lemos aqui em Crônicas, não é, que ali ele levando a Arca da Aliança, ele chamou os levitas, então foi preparado o momento ali do louvor, o momento do culto ao Senhor. Os levitas serviram a Deus, não é, ali, não é, adorando ao Senhor. Então eles estavam fazendo a obra. Outros estavam preparando para construir o templo, mas enquanto o templo não era construído, foi no tempo de Salomão, eles construíam as tendas, mas estavam ali fazendo a obra. Dispõe-te. Há muitas pessoas precisando serem amadas, cuidadas, mas não é obra de caridade, querido, é evangelizar. E como pode alguém evangelizar se ele não conhece a palavra e se ele não está na direção de Deus? Pense nisso e que você possa fazer a vontade de Deus em nome de Jesus. Palavra de hoje. Momento de reflexão na fé em Cristo.